Bom dia, oitavo ano. Então, continuando o grupo das plantas, na aula passada eu falei sobre a classificação dos vegetais. Hoje nós vamos começar a estudar as estruturas que formam uma planta, né? Então eu pedi para vocês fazerem no caderno o desenho de uma angiosperma e indicar as partes dela. E depois que vocês fizessem o desenho de uma raiz, e indicassem as partes da raiz. Então nós vamos falar hoje da primeira parte que compõe um vegetal, que são as raízes. Então quando nós falamos em uma raiz, ela tem aí funções muito importantes. A primeira delas, eu acho que fica muito fácil de lembrar, as raízes elas absorvem água e sais minerais do solo. Mas além disso, a raiz ela é responsável por fixar, por prender o vegetal no solo. E essa é uma função extremamente importante. Quanto maior é a angiosperma, por exemplo, quanto maior é uma árvore, muito mais desenvolvida é sua raiz, para sustentar aquela grande árvore, a copa, de pé, sem tombar. Então as raízes têm um papel muito importante na fixação do vegetal no solo. Além disso, existem algumas plantas que armazenam nutrientes na raiz. Então elas vão armazenar nutrientes produzidos na fotossíntese em suas raízes, tá? Então essas seriam as três funções da raiz. Quando nós falamos em raiz, nós temos regiões e cada região tem uma função. Nós estamos falando aqui de raiz axial, que é aquela raiz que tem uma raiz principal e ramificações laterais. Então, quando nós pegamos uma raiz axial e identificamos as regiões, a primeira região que eu pintei aqui em azul é a região chamada de cólon. É a região de transição entre a raiz e o caule, a região onde termina a raiz e começa o caule. Então, é uma zona de transição. Depois, nesta região, nós temos a região de ramificação, ou também chamada de zona suberosa. Região de ramificação, como o próprio nome diz, é onde nós temos as raízes secundárias. Então, onde crescem ramificações laterais na raiz, que auxiliam, né, na fixação do vegetal no solo. Depois, embaixo, nós temos um conjunto de pelos absorventes, né? Então, esse conjunto de pelos absorventes formam a região pilífera. Então, qual é a função dessa região? Absorver a água e os sais minerais. Então, a maior parte da água e dos sais minerais absorvidos é absorvido na região pilífera, onde estão os pelos absorventes. E embaixo eu tenho uma região lisa. Então, região lisa é toda essa ponta da raiz e ela é responsável pelo crescimento da raiz em profundidade. Então, nessa região, as células vegetais se multiplicam muito rapidamente, promovendo o crescimento da raiz em profundidade, tá? Além disso, nós temos uma estrutura que parece um capuz. Na pontinha da raiz, ela é a coifa. Então essa estrutura tem a função de proteger a ponta da raiz. A ponta da raiz é um tecido extremamente delicado, né? Um tecido jovem, em crescimento. Então, para proteger esse tecido, nós temos esse capuz, que é a coifa, para que o atrito com o solo não traga danos à ponta da raiz. Então, seriam essas as regiões. As raízes, elas podem ser divididas em três tipos. Eu tenho as raízes terrestres, as raízes aéreas e as raízes aquáticas. Então, o nome já dá a dica do que cada uma delas seja, né? Então, raízes terrestres são aquelas que crescem dentro da terra. As raízes aéreas são aquelas que crescem fora da terra. E as raízes aquáticas são aquelas que se desenvolvem dentro da água. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que é o principal, que são as raízes terrestres do tipo tuberosa. Então, a raiz terrestre do tipo tuberosa é aquela raiz que armazena nutrientes.
Então nós temos vários exemplos de raízes tuberosas que são usadas na nossa alimentação. Então eu tenho a batata doce, toma cuidado que é só a batata doce que é uma raiz tuberosa, né? Depois a mandioca, cenoura, rabanete, beterraba são exemplos de raízes tuberosas que armazenam nutrientes. No caso das raízes aéreas, são raízes como das trepadeiras. Então, aquela raiz pequenininha, fininha, que prende a planta, por exemplo, na parede, que prende a planta trepadeira no caule de uma árvore, isso é uma raiz aérea. E as raízes aquáticas são aquelas raízes como do aguapé que crescem dentro da água. Então essas são as classificações feitas. Eu fiz para vocês uma apostila com um resumo. Nele vocês vão encontrar o resumo de raiz. Então façam uma leitura desse resumo e aí me mandem perguntas das dúvidas que vocês tiverem.